Olá, alunos EBED, sejam muito bem-vindos a esse nosso 10º encontro, se minhas contas não estiverem equivocadas, dentro desse módulo de competência criminal. Muito assunto já foi analisado e quem sabe a gente finaliza esse módulo, todo o conhecimento em relação a ele, na aula de hoje. Se isso não for possível, eu volto, gravo mais uma aula, ainda que mais curta, para a gente fechar o conteúdo de forma que vocês não fiquem prejudicados de forma alguma, deixando algum conhecimento, algum conteúdo importante de lado. Bacana? Tranquilo? Só para a gente rememorar, no último encontro a gente findou abordando e introduzindo um instituto ou dois institutos muito importantes em relação ao processo penal, em relação à competência, tanto sobre o viés e a perspectiva prática, como também de importância para a prova de concurso público. Estou me referindo, claro, à conexão e à continência. Falei na última aula que se trata majoritariamente, como compreendido pela doutrina e pela jurisprudência, de verdadeiras causas de modificação da competência, ainda que parcela minoritária da doutrina, destacando as lições da professora Maria Lúcia Caram, entenda de forma equivocada, na minha visão, uma causa como causa de fixação da competência. Definir conexão e fechei e concluí a nossa aula justamente nesse ponto, prometendo abordar aqui as modalidades de conexão. Antes da gente estudar essas modalidades, vamos rememorar rapidamente que quando eu falo em conexão, eu preciso efetivamente colocar na cabeça de forma absoluta que estou vinculando o meu raciocínio a uma lógica plurima objetiva. Lógica plurima objetiva, Pedro, o que é isso? Pessoal, quando eu falo em conexão, necessariamente eu estarei falando de dois ou mais crimes, duas ou mais infrações penais. Se eu tiver, num caso concreto, apenas uma infração penal, eu já tenho uma certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que não se trata de quê? De conexão. Pode ser continência, mas jamais conexão, porque conexão, repito, tem por trás da sua ideia uma lógica plurima objetiva, duas ou mais infrações penais. Mas, pessoal, as conexões ou a conexão, ela pode ser fundamentalmente de três tipos. Ela pode ser intersubjetiva, ela pode ser uma conexão lógica, teleológica ou finalista e, por fim, uma lógica, ou melhor, uma conexão probatória ou instrumental. A gente vai estudar cada uma dessas, iniciando, claro, pela primeira, a conexão intersubjetiva. Eu até fiz um quadrinho aí para vocês, está conexão e continência, mas a gente só vai olhar inicialmente para esse lado do quadro, que é a conexão intersubjetiva, conexão lógica e conexão probatória. A gente já começa aqui com a conexão intersubjetiva, aquela prevista no artigo 76, inciso 1º do Código de Processo Penal, destacando subclassificações. A conexão intersubjetiva, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser por simultaneidade, por concurso ou por reciprocidade. Mas perceba, além da lógica plurima objetiva inerente a toda e qualquer modalidade de conexão, quando eu falo em conexão intersubjetiva, é intuitivo e nesse ponto acertado concluirmos e anotarmos que estou falando, além da lógica plurima objetiva, também de uma lógica plurima subjetiva, ou seja, haverá necessariamente dois ou mais corréus, dois ou mais autores ou partícipes dessas infrações penais. Bacana? Tranquilo? E aí vamos estudar cada uma dessas conexões intersubjetivas. A primeira ou o primeiro subtipo é a conexão por simultaneidade. Aqui, pessoal, a gente precisa lembrar que além do número plural de agentes autores, de infratores, a gente, entre eles, não pode haver o quê? Um prévio ajuste. Não se trata aqui de duas ou três ou mais pessoas que combinam previamente uma empreitada ou empreitadas criminosas. Não. Se eu tiver esse prévio ajuste, eu posso até conjecturar uma conexão intersubjetiva por concurso ou por reciprocidade, mas não por simultaneidade. A conexão intersubjetiva por simultaneidade, ela orienta-se pela lógica plurima objetiva. A lógica plurima
subjetiva, mas a ausência absoluta de prévio vínculo e prévio acerto para a prática delitiva. Bacana? Ademais, eu preciso enxergar na sua evidência uma similitude de atuação temporal, similares circunstâncias temporais da ocorrência dessas práticas delitivas. Um triste, mas interessantíssimo exemplo que eu até insiro e coloco isso no meu livro, Diálogos sobre o Processo Penal, para ilustrar e materializar essa conexão intersubjetiva por simultaneidade, é um fato que, infelizmente, vez por outra, eu me deparo e eu verifico e sou testemunha ocular dessa situação que é muito triste. Eu não sei se vocês sabem, mas o que é que acontece? Eu sou lotado aqui, já moro há um bom tempo em João Pessoa, mas eu sou de Recife, meus pais moram em Recife. Então, assim, a distância é muito pouco, acho que são mais ou menos 110 ou 130 quilômetros, então eu com alguma frequência eu pego a estrada, vou às vezes para assistir até um jogo, eu faço o bate e volta, meu time é de lá, o Náutico, tal, eu vou, faço um bate e volta, enfim, é uma proximidade, eu tenho acesso a essa estrada com alguma frequência. E aí o que é que acontece? O exemplo que eu quero trazer para vocês é de imagine aí um caminhão de abastecimento alimentício, cheio de feijão, cheio de refrigerante, cheio de suco, cheio de ovo, de galinha, enfim, com produtos alimentícios ou de limpeza e tal, ele tem um acidente e ele tomba. O que é que acontece? Aí vamos imaginar que a população que mora perto do acidente vem aproveitando, infelizmente, aquele acidente e, não obstante ser o caso de proteger e dar o tratamento e o cuidado ao motorista, aos tripulantes, aos passageiros daquele caminhão, infelizmente, alguns eles fazem o que? Começam a saquear, a pegar aqueles produtos e levar para casa. Perceba, não havia... Aqui quantos crimes a gente está se deparando? Vários crimes contra o patrimônio, praticados por várias pessoas, numa mesma circunstância de tempo. Mas havia prévio ajuste? Claro que não. Aconteceu, cada um na sua casa, houve um acidente, houve uma oportunidade, foram todos lá e começaram a pegar. Aqui a gente tem vários crimes que poderiam ser o quê? Objetos de vários processos, mas a gente pode reunir todos perante um só juízo, justamente com base na conexão intersubjetiva por simultaneidade, beleza? Compreendido essa, vamos avançar para a segunda, essa mais fácil de assimilar. Por quê? Porque a gente toma de empréstimo a lógica lá do concurso de agentes do Código Penal, do direito penal. Quando há um vínculo subjetivo entre os agentes para a prática de múltiplos delitos, de múltiplas infrações penais, a gente vai ter aqui a possibilidade de reunir todos esses processos, todos esses crimes em um só processo. Vamos imaginar que eu e um parceiro meu, a gente vá e assalte o posto X, depois, 10 dias depois, a gente vai e assalta o posto Y, 5 dias depois a gente vai e assalte o posto Z. Perceba, aqui há múltiplos crimes numa ideia aqui também plurima subjetiva com um prévio acordo, um concurso de agentes que reputa e redunda na reunião dos processos. Nessa situação a gente vai ter uma conexão intersubjetiva por concurso. E para a gente finalizar, a ideia da conexão intersubjetiva por reciprocidade. Essa é extremamente simples também, mas eu quero que vocês fiquem muito espertos com uma pegadinha clássica de prova que acontece desde o tempo em que andar era novidade, mas continua despencando em prova de concurso. E, naturalmente, se repete essa questão, é que muita gente erra. É porque o exemplo que o seu examinador vai dar e isso está errado, para o crime ou para a conexão intersubjetiva por reciprocidade é o crime de rixa. Só que o crime de rixa, pessoal, cuidado, qual é o pressuposto para que a gente tenha uma conexão? Eu falei e vou repetir pela milésima vez. Uma lógica plurima objetiva, ou seja, mais de uma infração penal. E o crime de rixa, ele apesar de ser de concurso necessário entre agentes, o que é que acontece aqui? A gente vai ter um crime único. Então, se eu estou a falar de rixa, eu não estou a falar da lógica plurima objetiva, já que eu tenho um crime único. Eu vou redundar, a gente vai ver isso depois numa conexão por cumulação subjetiva, conforme a gente vai estudar mais lá na frente, beleza? E qual é então o melhor exemplo, Pedro? É o bem clássico, o duelo. Não sei se você, aqueles filmes, eu vou te duelar, a gente marca um dia e aí a gente pode duelar um atirando no outro ou brigando. Eu gosto de trazer uma triste situação, mas mais moderna. Vocês viram
viram, eu já falei aqui que eu gosto muito de futebol, mas um câncer, uma desgraça dentro do futebol é o que, para mim, torcidas organizadas. E, infelizmente, a gente vê nesse mundo de rede social várias torcidas organizadas marcando encontros antes dos jogos, inclusive, quando eles deveriam estar celebrando, comemorando, indo torcer, mas marcam um lugar para quê? Para brigar, para se agredir. Nesse ponto, são múltiplas infrações penais aqui, múltiplas lesões corporais, se isso se efetivar, com esse prévio ajuste, mas reciprocamente entre as pessoas. Nesse cenário, a gente vai ter aqui uma conexão intersubjetiva por reciprocidade. Ao invés de namorar e se divertir e tomar uma cervejinha para torcer o seu time, comemorar, celebrar, essa turma vai brigar. E aí você vai associar isso à conexão intersubjetiva por reciprocidade. Bacana, mas dito e vencida essa conexão intersubjetiva, vale destacar que a gente ainda tem duas outras espécies, quais sejam a conexão lógica, teleológica ou finalística e a conexão probatória e ou instrumental. A conexão lógica, teleológica ou finalística está lá no artigo 76, inciso 2º do Código de Processo Penal. E eu sempre gosto de brincar falando o seguinte, para facilitar, coloca no seu material que é a conexão da vantagem, a conexão do lucro, a conexão interessante em termos de perspectiva de obtenção de vantagem. Por quê? Porque, pessoal, a gente vai ter a possibilidade do reconhecimento dessa conexão lógica, teleológica ou finalística quando a prática do outro delito ou de outros delitos, ela se materializar, a prática desses outros delitos, ela se materializar com o intuito de facilitar, de ocultar ou conseguir obter impunidade ou vantagem. Então perceba aqui, vamos imaginar eu até trouxe o exemplo, né? Vamos imaginar que eu e mais dois amigos, a gente faça o quê? A gente pegue e vá assaltar um banco. A gente assalta um banco e aí a gente obtém quanto? 90 mil. Se a gente dividir, como era o acordo, por 3, cada um tem direito a 30 mil. Só que eu combino com um colega meu que é mais chegado, se der tudo certo, depois a gente mata ele e ao invés de cada um ficar com 30, eu fico com 45 e você com 45. Perceba, se há também esse homicídio, se a gente mata para ampliar a nossa vantagem, eu vou ter o que aqui? Uma conexão lógica, teleológica ou finalística. Outro exemplo muito clássico que é despenca em prova de concurso é aquela situação em que você termina a prática delitiva, um roubo, seja lá qual for, só que percebe que o vigilante ele viu o seu rosto. E aí você querendo assegurar a sua impunidade, você queima o arquivo, você mata a testemunha ocular, dificultando aí a solução do delito e tentando otimizar as chances para o quê? Para obter a impunidade. Isso é fundamentalmente uma conexão lógica, teleológica ou finalística. Fique esperto para essa multiplicidade de nomes, porque nomenclatura em prova de concurso é questão de sobrevivência. E a última, sem dúvida alguma, a mais polêmica, tanto que nas palavras do professor Frederico Marques, a gente está aqui quando deparados na conexão probatória ou instrumental, no vínculo mais tênue e frágil dentro das conexões. Por quê? Porque aqui, pessoal, a reunião dos processos, ela se daria quando algum elemento probatório viesse ou aparentasse ser útil para mais de uma infração penal. Perceba, ela faz sentido em tese, mas essa situação, ela é muito ampla, ela é muito fluida, ela não revela uma efetiva segurança. E por que isso é muito importante? Porque tem o condão de mexer e de influenciar no julgador e, portanto, no juiz natural, ao menos na visão de boa parte da doutrina. Daí porque há uma série de estratégias e entendimentos que visam a restringir um pouco mais a amplitude dessa conexão probatória ou instrumental. Aqui, pessoal, vale salientar ou vale apontar, por
por exemplo, as lições de Gustavo Henrique Badaró e do próprio Tourinho Filho, que advogam a seguinte ideia, que para que seja observada a conexão probatória ou instrumental, seria imprescindível que o elemento de prova ele tivesse influência como uma prejudicial homogênea em relação ao outro crime, ou seja, que aquele elemento fosse, ou seja, crucial até para a definição típica material da outra conduta, como, por exemplo, uma prova de um elemento, de um material roubado com um crime de receptação. Beleza? Tranquilo? Esse é o entendimento que prevalece? Não. Para fins de prova objetiva, basta que um elemento de prova tenha a aptidão de influenciar na outro delito cometido para que essa conexão probatória instrumental seja reconhecida ou possa ser reconhecida. Mas em provas subjetivas, dissertativas ou mesmo em prova oral, você traz essa crítica da extrema fluidez e pode apontar a solução de parcela da doutrina sob esse crivo ou essa ótica de influência na condição na prejudicial homogênea para o outro delito. Bacana, tranquilo, falamos muita coisa aqui de conexão e continência, ou melhor, de conexão e das suas espécies, lembrando, intersubjetiva, que pode ser por simultaneidade, por concurso ou por reciprocidade. Além da intersubjetiva, a gente vai ter o quê? A conexão lógica, teleológica ou finalística e, por fim, no artigo 76, inciso 3º, a conexão probatória e instrumental. Avança aqui comigo, por quê? Porque a gente tem, inclusive aí nesse slide, a continência. A continência é bem mais simples, ela vai ser por cumulação subjetiva ou cumulação objetiva, mas no próximo slide a gente trabalha isso melhor. Tá aí na tela, a gente vai ler no material aí comigo para a gente avançar. A continência, ela nada mais é do que o vínculo que une vários infratores a um único delito, ou a prática de vários delitos em decorrência de uma única conduta. Pessoal, presta atenção aqui. O que é que acontece? Aqui acontece a continência por cumulação subjetiva, ela vai se materializar também no concurso, mas não no concurso de crimes, no concurso de agentes, tá, pessoal? Lembra aqui, então, um único crime. E Pedro, mas quando é que eu vou saber se é conexão ou intersubjetiva por concurso ou continência por cumulação subjetiva? Fácil. Qual é o pressuposto fundamental lá da lógica da conexão? Uma lógica plurima objetiva. Se eu tiver com mais de um crime, aí eu vou ter a conexão. Aqui não, aqui é um único delito praticado por mais de uma pessoa. Não é conexão porque é apenas uma pessoa, ou melhor, que é apenas um crime, mas é o que? É praticado por mais de uma pessoa. Aqui a gente vai reunir a continência por cumulação subjetiva. E sabe qual é o melhor exemplo? Eu trouxe isso já lá atrás, é a rixa. A rixa, pessoal, se encaixa perfeitamente nessa situação, porque eu tenho um crime único de concurso necessário, ou seja, praticado por uma multiplicidade de pessoas. Naturalmente, eu vou poder reunir tudo isso em um só processo, não com base na conexão, mas sim na continência por cumulação subjetiva. Já a continência por cumulação objetiva, ela acontece especificamente naquela lógica e na ideia de um concurso formal. Eu, com uma única só conduta, eu pratico mais de um crime. Vamos imaginar que eu, com uma única paulada, consiga atingir duas pessoas causando duas lesões corporais. A conduta é única, mas o produto dessa conduta é uma pluralidade de resultados delitivos. Concurso formal, claro e objetivo, e naturalmente a reunião vai se fundamentar ou fulcrar justamente a partir da continência por cumulação objetiva. Bacana, tranquilo? Avançando, pessoal, muito conhecimento, muito conteúdo, espero que vocês tenham assimilado. Sempre guarda os exemplos, mas não decora os exemplos. Você pega os exemplos, mas puxa o raciocínio. O exemplo vai te ajudar a lembrar do raciocínio. Para a conexão, o principal é você se lembrar sempre
Lógica plurima objetiva. Bacana? Tranquilo? Avança comigo. Por quê? Porque adora cair em prova a seguinte questão. Até quando, Pedro, eu posso reconhecer a conexão ou continência? Antes de responder essa pergunta, eu até esqueci, não está no material, é possível reconhecer conexão e continência na fase de investigação policial, na fase de investigação criminal. Olha, o Código, a Lei Penal Processual Penal brasileira, ela não trata de conexão e continência da fase investigativa, mas vem prevalecendo o entendimento doutrinário que sim, é sim possível. Por quê? Porque você racionaliza até a própria percepção penal. Só que a doutrina que a admite não deixa ao livre talante da autoridade policial definir a reunião ou não dessas investigações. A indicação é que deve haver uma comunicação ao Ministério Público, o destinatário principal aí dessas investigações, que por sua vez deve representar a autoridade judiciária. Com a autorização da autoridade judiciária, seria possível cogitar-se essa reunião aí via conexão e continência na fase investigativa. Esse é um tema que nunca caiu, eu nunca vi, pelo menos em prova objetiva, dificilmente vai cair, mas pode ser enfrentado en passant ou diretamente em provas dissertativas, práticas ou mesmo que provas orais. Bacana? E aí, feita esse esclarecimento, até quando eu posso reconhecer a conexão à continência? Pessoal, fique esperto, por quê? Porque se a gente for agasalhar a literalidade do artigo 82, você pode se prejudicar tanto na prática como na hora da prova. De acordo com o artigo 82, o prazo limite é a sentença definitiva. Lê comigo aí no material, diz lá: se não obstante a conexão continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente, para efeito de soma ou de unificação das penas. A mesma lógica do artigo 82, ela está delineada no artigo, ou melhor, na súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, na tela. A conexão não determinará a reunião dos processos se um deles já foi julgado, mas com uma sutileza que eu quero que você atente. Volta aqui para mim e presta atenção. Perceba, a súmula 235 diz que o limite para a reunião de processos é que um deles já tenha sido julgado, ao passo que o artigo 82 fala em sentença definitiva. Pessoal, sentença definitiva indicada aqui no artigo 82, você não vai entender como sentença transitada em julgado, tá? Excepcionalmente aqui, para fins de conexão e continência, o que eu quero que você entenda é que o limite para o reconhecimento ou para a possibilidade desses fenômenos se materializarem é a prolação de sentença em primeiro grau. Havendo um processo com sentença, ainda que pendente recurso, ele não mais vai ser passível de reunião. Bacana? Tranquilo? Até antes da sentença é livre essa possibilidade, que não será obrigatória, mas que poderá ou não acontecer. Bacana? Tranquilo? Avança comigo. Por quê? Porque a gente vai para o item 9 do nosso material, reunião de processos e foro prevalente. O que é o foro prevalente e a reunião de processos? Ora, a gente já viu aqui exaustivamente as hipóteses de conexão e continência. E as hipóteses de conexão e continência, elas redundam que em múltiplos processos, múltiplas situações reunidas em um só juízo, em um só processo. Mas vamos imaginar que esses processos, esses crimes, objeto dessa conexão e da continência, eles naturalmente, se fossem enxergados de forma isolada, eles tendessem a tramitar em juízos diferentes. Então, por isso, lembra, aqui é uma causa modificadora de competência e não de definição e fixação de competência, conforme a gente já viu. E qual é a ideia? Eu tenho que reunir todos esses fatores, todos esses crimes em um único juízo. Mas se esse juízo for diverso, qual deles é que vai prevalecer? Então, a partir dos critérios que a gente vai passar a estudar, a gente tem a condição de designar ou definir o foro prevalente, o local em que vão se reunir essa multiplicidade de crimes e de processos em um único feito, quando materializada a reunião processual. Bacana? E aí a gente, conforme eu disse, tem vários critérios e a gente vai abordar justamente esses critérios
a partir de agora. O primeiro é: qual é o juízo que terá competência para julgar os crimes? Quando a gente tiver a jurisdição comum e a jurisdição especial. Lembra, quando eu falo de jurisdição especial, de justiça especial, a gente tem a ideia de justiça do trabalho, justiça militar e justiça eleitoral. Eu já excluo a jurisdição ou a justiça laboral, a justiça do trabalho. Por quê? Porque se você rememorar lá atrás as nossas aulas, eu disse que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal e a doutrina majoritária, a justiça do trabalho não tem competência ordinária no âmbito criminal. Bacana? Então não há que se considerar na minha matéria, no processo penal, a justiça do trabalho. Logo, para fins de idealização da justiça ou da jurisdição especial, ora analisada por nós, eu quero que você se limite, em princípio, à justiça eleitoral e à justiça militar. Mas, na verdade, eu quero que você se limite apenas à jurisdição ou à justiça eleitoral. E por quê? Já descartamos a do trabalho, mas em relação à justiça militar, ela ostenta regramento próprio no Código de Processo Penal. Por quê? Porque o artigo 79, inciso 1º do CPP, ele prevê expressamente o seguinte, na tela: a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre jurisdição comum e a jurisdição militar. Então, presta atenção aqui: se um crime comum for conexo com a justiça militar, eu vou reunir? Não. Por quê? Porque, conforme propriamente indica o artigo 79, inciso 1º, a reunião ela não é viável e a separação nessa situação é de rigor. Então vamos lá: jurisdição comum e jurisdição especial. A jurisdição especial a gente vai apenas vincular à justiça eleitoral. Avança aqui comigo, por quê? Porque, e aí, se eu tenho um crime da competência da justiça comum estadual e um crime da competência da justiça especial eleitoral em conexão continência, o que é que vai se dar? Vai se dar a reunião todo no âmbito da justiça eleitoral. Isso aqui a gente não tem dúvida. Mas lá atrás, no início do nosso módulo, quando a gente abordou a competência da justiça eleitoral, eu falei que havia uma polêmica recentemente analisada pelo Supremo que de fato mobilizou aí e gerou muito barulho, que era em relação à justiça federal, os crimes da justiça federal conexos a um crime eleitoral. O exemplo muito interessante é um crime de caixa 2 conexo com um crime de corrupção passiva ou ativa de um funcionário público federal. Nesse caso, eu tenho em tese um crime a ser julgado pela competência da Justiça Federal de corrupção ativa conexo com um crime de caixa 2, crime eleitoral de competência da Justiça Eleitoral. E nesse caso, pessoal, havia um primeiro entendimento que já pontualmente há muito tempo foi agasalhado particularmente no STF, pontualmente no STF e também no STJ, no sentido de que, como a competência da Justiça Federal encontra-se delimitada no texto constitucional, assim como da Justiça Eleitoral, estaríamos diante aqui de competências absolutas fixadas na Constituição, não passíveis, portanto, de prorrogação, de conexão e de continência, daí porque a separação seria de rigor. Só que esse entendimento ele não é majoritário e nunca foi majoritário. Só que com a questão da Lava Jato, isso voltou a pegar. Por quê? Porque a Justiça Federal não queria abrir mão. E aí, apesar da histórica jurisprudência do STF e do STJ majoritariamente indicar a reunião necessária perante a Justiça Eleitoral, o STJ, em alguns julgados pontuais vinculados em especial à Operação Lava Jato, começou a, inclusive monocraticamente, indicar ser a competência ou a impossibilidade de reunião sendo necessária e a observar a separação. E isso chegou novamente ao Supremo Tribunal Federal, no bojo justamente aqui do agravo regimental 4º no inquérito 4435. E depois dessa decisão, pessoal, isso até antes, na verdade, mas isso já vinha sendo encampado pela Corte Especial do STJ, aqui no agravo regimental na ação penal 865, que eu disponibilizei aí para vocês. E qual foi essa posição que ela é hoje a majoritária para sua prova? No STF 6-5, é que nessas situações de conexão entre Justiça Federal e Justiça Eleitoral,
A Justiça Federal não ostenta competência absoluta. Nesse caso, a conexão deve ser reconhecida e, sendo reconhecida, deve remeter o feito para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral necessariamente vai julgar os dois? Não, ela pode abrir mão e entender, aqui não é caso de se observar a reunião de processo por conexão e continência, mas a última palavra deve ser da Justiça Eleitoral. Então, o processo tem que ir para a Justiça Eleitoral, que analisará e definirá se vai julgar os dois reunidos ou se é melhor, por vários motivos, a separação. E aí, se for esse o caso, devolve para a Justiça Federal. Mas diante, a regra é conexão entre justiça comum, seja ela estadual ou federal, e justiça especial eleitoral. A regra é a reunião onde, na Justiça Eleitoral. Fica muito esperto para não se atrapalhar. A gente já aprofundou isso anteriormente quando estudamos Justiça Eleitoral. Avança aqui comigo. Observação de número 3 na tela. Crime da Justiça Estadual e crime da Justiça Federal. Pessoal, presta atenção. Por quê? Porque agora a lógica é diferente. Vamos imaginar que eu tenha um crime da Justiça Estadual que isoladamente seria julgado nessa justiça, mas conexo ou continente a um crime da Justiça Federal. Nesse caso, a reunião vai se dar na Justiça Federal. Essa é a inteligência já estudada por nós da súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça. No material aí de vocês está 121, corrija aí porque é a súmula 122, que diz, em caso de conexão ou continência entre crime da Justiça Estadual e crime da Justiça Federal, a reunião vai se dar nessa última, na Justiça Federal. Bacana? Avançando, segunda hipótese, conexão e continência entre um crime do júri, um crime doloso contra a vida da competência do júri e um crime da jurisdição comum, da jurisdição comum ou da jurisdição especial. Primeiro vamos analisar a da jurisdição especial, por exemplo, um crime eleitoral. Nesse caso, aqui, pessoal, eu vou ter uma competência delineada na Constituição, uma verdadeira garantia fundamental do cidadão, conforme a gente vai estudar de maneira aprofundada no módulo do Tribunal do Júri, do procedimento do júri. E também uma outra situação, um crime com a competência delineada na Constituição, que são os crimes eleitorais de competência da Justiça Eleitoral. Nessa situação, duas competências estampadas e firmadas na Constituição são competências absolutas e, portanto, não passíveis de quê? De prorrogação. Nessa situação, a separação ela é de rigor. Claro, fica esperto, por quê? Porque você jamais vai cogitar de um júri na Justiça Eleitoral. Por quê? Porque não existe júri na Justiça Eleitoral e tampouco na Justiça Militar. Bacana? Nessas situações, a separação é de rigor. O crime doloso contra a vida vai ser julgado no âmbito do júri, seja ele estadual ou federal, ao passo que o crime eleitoral será julgado na Justiça Eleitoral. Mas fique esperto, por quê? Porque e se um júri ele for competente, ou melhor, ele for conexo a um outro crime da competência da Justiça Estadual? Nesse caso, a reunião vai se dar no júri. Presta atenção, porque isso a gente vai estudar bem no procedimento do júri, mas até mesmo se estivermos diante de uma infração de menor potencial ofensivo. A IMPO, a infração de menor potencial ofensivo, vai ser submetida a plenário do júri, inclusive com a possibilidade de transação, de suspensão condicional do processo e tudo aquilo. A gente define isso. Mas perceba, há uma reunião lá no procedimento do júri. Bacana? E se a infração conexa for da Justiça Federal? Aqui é importante, nesses casos, a gente vai ter a realização de um júri competente para julgar a ação, o crime doloso contra a vida e o crime conexo, mas considerando a influência da súmula 122 do STJ nesse contexto, o júri vai ser federal, vai ser realizado no âmbito da Justiça Federal. Vai ser um procedimento do júri com competência para julgar o crime doloso contra a vida e os demais conexos, mas se um desses conexos, ao menos um, for da competência da Justiça Federal, o júri vai se realizar não na Justiça Estadual, mas sim na Justiça Federal. Bacana? Tranquilo? Terceiro ponto, jurisdição de maior hierarquia conexa com crime de jurisdição
de menor hierarquia. Nesses casos, pessoal, como é que se dá? Fique esperto. Por quê? Porque até 2013, com a edição, inclusive refletida com a súmula 704 do Supremo Tribunal Federal, o entendimento era da reunião obrigatória na jurisdição de maior impacto, de maior hierarquia. Vamos imaginar aqui um prefeito de uma cidade que cometesse um crime funcional em coautoria ou cometessem crimes funcionais em coautoria com a sua secretária, ou que um prefeito cometesse um crime eleitoral conexo com outro crime praticado entre ele e a sua secretária particular. Se a gente analisar, presta atenção por quê? Porque o prefeito ele seria julgado um crime funcional com o quê? No Tribunal de Justiça respectivo. A gente já observou, essa é a inteligência lá do artigo 29, inciso 10 da Constituição, salvo melhor juízo. A gente estudou isso no foro por prerrogativa de função. Mas e a secretária? Se eu olhasse a conduta da secretária, ela é uma secretária particular, não tem prerrogativa de foro. Seria na justiça comum, na primeira instância. E aí, até esse momento, o entendimento era que nessas situações, a reunião de todos eles deveria se dar onde? No Tribunal de Justiça. Mesmo a secretária não ostentando ela propriamente uma prerrogativa de foro, em se tratando de conexão ou continência, como é nesse caso, a reunião vai se dar, ou deveria se dar, na jurisdição de maior hierarquia, no meu exemplo, do Tribunal de Justiça. Pedro, mas tirar essa secretária da possibilidade de ser julgada e processada na primeira instância não vulnerabilizaria, não violaria o princípio do juiz natural. Alguns atendem ou defendem que sim, outros defendem que não, mas o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 704 refutando essa violação na tela. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Bacana? Tranquilo? Esse era o primeiro momento, mas em 2004, ou melhor, em 2014, a gente teve uma pequena alteração. Por quê? Porque perceba, nesses casos de conexão e continência, eu disse que a regra até 2013 era o quê? Era a reunião na jurisdição de maior grau. Só que isso estava gerando um absurdo e uma confusão no próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal se deparou com julgados e com crimes que reuniam muita gente e muitas delas não tinham foro por prerrogativa de função. Eu lembro bem de um caso que tinham 40 réus e apenas um parlamentar federal e que o Supremo estava abarrotado com esse julgamento, esse caso, e aí o que acontece? Só que apenas um parlamentar justificava a reunião de todos. Aí o Supremo disse, não, pera lá, vamos dar um freio de arrumação porque isso aqui está virando uma bagunça, está todo mundo sendo julgado diretamente com o Supremo Tribunal Federal. E a regra que era a reunião no órgão judicante de maior jurisdição, de maior hierarquia, melhor colocando, ela foi modificada. A partir do julgamento de 2014 no agravo regimental dentro do inquérito 3514, o pleno do STF disse o seguinte, olha, agora a regra é a separação. A regra é a gente só julga o tribunal onde a autoridade tenha a prerrogativa de função, o foro por prerrogativa de função, somente vai julgar aquela autoridade. Os demais vão lá para a base, vão lá para instâncias ordinárias. E essa é a regra. Então, a partir dessa ótica, dessa lógica, em 2014, até hoje vigente, a regra é a separação. Só que, quando eu destaco tanto a regra, você deve saber que o que temos exceção. Pedro, mas é possível excepcionar essa regra? Sim. E quando isso vai acontecer?
O STF simplesmente disse nas situações excepcionais. Ah, que maravilha! E quais são as situações excepcionais? A gente analisa no caso concreto. E aí você pode trazer muitos. Não são tantos réus e a gente quer julgar tudo junto. A gente quer evitar decisões conflitantes. A gente pode julgar tudo junto. O grande ponto é quem é que dá a palavra sobre a reunião ou não, a observância ou não, a separação ou não. É justamente o foro, o local, o órgão jurisdicional de maior hierarquia. Vamos imaginar, portanto, que há um grupo de parlamentares, 2, 3 parlamentares, em coautoria com 10 outras pessoas particulares. A regra é julgar tudo no Supremo Tribunal Federal, se esses forem parlamentares federais. Não, a regra é separar. Julga esses 2 ou 3 parlamentares lá no Supremo e deixa todo mundo lá para a primeira base, para a primeira instância. E aí, isso pode ser excepcionado? Sim. Eles podem entender para evitar qualquer coisa, para decisões. E aí, vai para o Supremo diz, aqui é caso de separar. Não, aqui é caso de reunir. Então, havendo essa conexão, precisa ir para o Supremo e precisa ir para o tribunal que é titular da prerrogativa de foro para ele decidir se aplica a regra e divide ou se ele aplica a exceção e junta. Essa manutenção, essa reunião que aconteceu, por exemplo, no ação penal 470, o famoso caso do mensalão, apenas a título de ilustração. Bacana? Tranquilo? Autoridades em concurso. Aqui é muito interessante. Por quê? Porque perceba. Sim, e nessa reunião, vamos imaginar, faltou aqui ainda sobre... E vamos imaginar que se opte excepcionalmente pela reunião lá no Supremo ou no tribunal onde a autoridade tenha a prerrogativa de foro. E aí, a gente não estaria violando o juiz natural, a ampla defesa e o devido processo legal? Não. Aí a gente vai aplicar o quê? A súmula 704. A súmula 704 ela ainda tem a aplicabilidade nesses casos excepcionais. Ela não foi revogada. O objeto dela foi apenas mais restrito. Bacana? Tranquilo? Autoridades em concurso. Agora perceba, o meu exemplo era sempre de uma autoridade pública com prerrogativa de função e particulares, que não têm essa prerrogativa. Mas vamos imaginar que o concurso de agente se dê por 2 autoridades que a Constituição atribui prerrogativa de foro. Vamos imaginar que um deputado federal atue em concurso com o juiz de direito. Se o juiz de direito pratica uma infração penal no exercício de suas funções, deveria ser julgado pelo respectivo Tribunal de Justiça, ao passo que o deputado federal, parlamentar federal que deveria ser julgado ou deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se eles atuarem em concurso, fique esperto. Por quê? Porque se o sistema fosse minimamente coerente, a gente teria o quê? A gente teria a separação. Poxa, são competências absolutas fixadas pelo texto do Constituinte originário, que a solução sempre foi, doutrinariamente, a separação, porque competências absolutas não são passíveis de prorrogação. Mas aí, doutora, o Supremo Tribunal Federal veio a inovar, assim como o STJ, e tem se manifestado no sentido de que deve haver a reunião no órgão judicante de maior hierarquia. Beleza? Lógico, ele pode separar, mas o entendimento é que não vai haver separação obrigatória. A regra é a separação, como a gente viu, mas se houver reunião que pode haver, vai ser no órgão jurisdicional judicante de maior hierarquia. No nosso exemplo, o Supremo Tribunal Federal julgaria tanto o deputado federal como o juiz de direito coautores dessa empreitada criminosa. Bacana? Letra D, jurisdição de mesma categoria. Aqui, meu amigo, é o clássico jurídico, é o Sport e Náutico, é o Palmeiras e Corinthians, é o Flamengo e Vasco, mais ou menos, tudo no mesmo nível. Por quê? Porque aí é a conexão e continência de um crime que seria julgado numa primeira instância aí de uma determinada cidade e outro dessa mesma cidade em um outro juiz da primeira instância. Jurisdição de mesma categoria, de mesma hierarquia, está lá previsto no artigo 78, inciso 2º, que nos traz as várias soluções. São fundamentalmente 3 regras, se eu não estou enganado, para a gente fixar. A primeira na tela. No concurso de jurisdição da mesma categoria, preponderar o do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Então vamos imaginar aqui que eu tenha uma competência aqui, vamos imaginar, de Recife e Olinda, são cidades contíguas. Em Recife aconteceu um roubo e em Olinda 3 furtos e tem uma relação de conexão aqui.
Beleza? Tranquilo? E aí? Por esse critério, a infração vai ser a competente onde vai prevalecer em Recife. Por quê? Porque a pena mais grave, independentemente da quantidade de crimes, foi em Recife, onde se materializou o crime de roubo. Roubo é muito mais grave do que o crime de furto lá do artigo 155 do Código Penal. Bacana? Mas se isso não for suficiente, se a gente tiver penas iguais, vamos imaginar furto em Recife e furtos em Olinda, prevalecerá a do lugar em que houver o quê? Houver ocorrido o maior número de infrações nesse slide aí, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Aqui eu tenho igual gravidade, furto simples conexo com 3 furtos simples em Olinda, 1 furto simples em Recife e 3 em Olinda. Nessa situação, a primeira regra me ajuda? Não. Por quê? Porque o furto ele tem competências, ele tem crimes, ele tem penas iguais, óbvio, isso é o mesmo crime. Aí eu vou para a segunda regra, que é justamente essa do número de infrações praticadas, de furtos praticados. No meu exemplo, competência vai ser de Olinda. Mas vamos imaginar, mais uma vez, que tenha sido um furto em Recife e um furto simples também em Olinda. Ou seja, mesma gravidade, mesma quantidade de delitos praticados em cada uma dessas cidades, o critério vai ser a competência ser fixada através da prevenção. Bacana? Tatua no braço esse artigo 78, inciso 2º, e vamos seguir para estudar fundamentalmente perpetuação da jurisdição. E quando eu falo em perpetuação da jurisdição, pessoal, fica atento aí com a ideia. A perpetuação da jurisdição é após a reunião de processos, em que momento aquela competência definida ela se torna definitiva. É enxergar o momento e eventuais exceções, regras e exceções da definitividade da jurisdição após essa reunião. E a regra ela é trabalhada e delineada no artigo 81 do Código de Processo Penal. Só que, pessoal, estou tirando até os óculos aqui, coçando os olhos. Por quê? Porque é muito importante que a gente entenda efetivamente esse dispositivo com a cautela merecida. Porque ele é importante de ser assimilado na sua literalidade, mas se você apenas se limitar a conhecer a literalidade dele, você vai terminar errando algumas questões. Vamos por parte, vamos ler o que diz o artigo 81, caput, a apontar o seguinte: verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou o tribunal proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Ou seja, a regra é que, havendo essa reunião, mesmo que o juiz ele decrete via sentença a absolvição ou desclassifique a outra infração, haverá a perpetuação dessa jurisdição, beleza? Fique esperto. Por quê? Porque eu vou trazer alguns problemas para a gente ilustrar e você ver que a aplicabilidade literal desse artigo 81 ele pode nos trazer dores de cabeça. Você precisa saber porque ele é a regra, mas vamos trabalhar à luz da jurisprudência do STJ e do STF algumas importantes exceções. O primeiro problema que eu coloco aí envolve a lógica da súmula 122 do STJ, conexão e continência entre Justiça Federal e Justiça Estadual. A gente, nesses casos, já viu que a reunião vai se dar na Justiça Federal, mas vê o problema aí na tela. E se houver uma aparente conexão ou continência de um crime da competência da Justiça Federal e ou da Justiça Estadual, e ao final o juiz concluísse que o crime é estadual, tem a sua competência prorrogada, aí o que é que acontece? Primeiro caso, imagine só que você reuniu tudo achando que um determinado tráfico era tráfico internacional conexo com um crime de roubo. Nesse caso, o tráfico internacional seria da competência da Justiça Federal, o roubo da Justiça Estadual, junta tudo e vai. E ao final, ao fim e ao cabo, você identifica
fundamentalmente na Justiça Federal, que aquele tráfico internacional, na verdade, era um tráfico doméstico e que a Justiça Federal ela não tem competência para o julgamento e processamento de um tráfico doméstico. E aí, vamos para a situação número 1. No momento da sentença, o magistrado federal na tela faz uma emendatio libelli do artigo 383 para desclassificar o tráfico internacional da competência da Justiça Federal para o tráfico interno doméstico, Justiça Estadual, sendo que esse delito era a razão de tramitação dos crimes conexos estarem na Justiça Federal. Pessoal, a solução dada pelo STJ é no sentido de que, mesmo tendo a instrução sido completamente encerrada, a emendatio libelli o juiz deve fazer e remeter os autos para a Justiça Estadual. Imaginar que seria possível, numa visão utilitarista, que o juiz federal, ele ainda assim, considerando toda a instrução, ele pudesse sentenciar sobre esses dois crimes, seria um absurdo. Por quê? Porque você estaria burlando clara e efetivamente, a partir de uma regra de conexão e competência e continência infralegal, o regramento da Constituição Federal, porque a Constituição Federal, no artigo 109, incisos, ele define de forma exaustiva as possibilidades de competência da Justiça Federal. Se a gente permitisse que após a instrução o juiz federal ele efetivasse a sentença, tanto em relação ao tráfico como em relação ao roubo, sem que esse tráfico fosse da competência da Justiça Federal, seria uma burla muito forçada aqui, daí porque mesmo tendo toda a instrução, tendo todo esse custo, é de rigor a remessa para a Justiça Estadual. Essa é a situação número 1. Vamos para a situação número 2 aí na tela. E se o juiz verificar que o crime federal estava prescrito, ele permanecerá competente para os crimes estaduais? Esse aqui é mais interessante. Vamos imaginar um crime de descaminho conexo com outros crimes da Justiça Estadual. Vamos imaginar aí um crime de roubo, um crime de receptação, mas conexo com esse descaminho. Só que na hora da sentença, o juiz ele diz o que? O juiz federal, porque descaminho da competência da Justiça Federal reúne tudo lá à luz da súmula 122 da STJ. Aí o juiz fala, mas esse crime de descaminho aqui ele está prescrito. E a decisão que publiciza a prescrição é uma decisão, na luz da súmula do STJ, declaratória de extinção de punibilidade. Ela não constitui nenhum fato, ela somente declara que aquele fato tem a punibilidade extinta. Ou seja, o juiz ele não tem competência para se manifestar sobre o crime de descaminho, apenas para declarar que a punibilidade está fulminada. Então, isso aqui é bem polêmico e lindo para cair na sua prova, mas os entendimentos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça vêm advogando, aqui é muito polêmico, mas vem advogando que nesses casos, quando o crime federal que sustenta a reunião via conexão ou continência na Justiça Federal, ele tiver a sua punibilidade extinta e decretada, não mais remanescerá a competência para que aquele juiz federal se manifeste condenando ou absolvendo em relação ao crime conexo. Bacana? E por fim, a terceira situação, essa solução já é diferente, e se o juiz absolver o réu em face do crime federal, ele permanecerá competente para o julgamento dos crimes conexos estaduais. Volta lá, crime de tráfico internacional conexo com crime de roubo. Reúne tudo onde? Súmula 122, Justiça Federal. Ele de fato, ele reconhece que se trata de um tráfico internacional, não há que se falar em prescrição desse tráfico internacional, mas não ficou comprovada a autoria desse conduta, é caso de absolvição. Ele absolve do crime da Justiça Federal originariamente. Vai ter competência para julgar os conexos? Nesse caso sim. Por quê? Porque a competência ela foi materializada, ela foi exercida. Perceba, quando o juiz ele se debruça sobre o mérito propriamente dito, condenando ou absolvendo, ele está afirmando a sua competência para aquele crime. Então, se ele afirma a competência para aquele crime que supostamente era conexo com o outro, ele vai permanecer conexo, aliás, ele vai permanecer competente para julgar os demais conexos que isoladamente seriam da Justiça Federal. Bacana, pessoal? Tranquilo? Avança aqui comigo, por quê? Porque a gente tem algumas peculiaridades do júri. Vamos
tentar correr aqui para a gente terminar a nossa aula. O nosso módulo. O artigo 81, parágrafo único, ele traz as seguintes perspectivas. Diz o seguinte: reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração e impronunciar, absolver o acusado de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Só que, pessoal, presta atenção, por quê? Porque o júri, a gente vai estudá-lo em detalhes no módulo próprio, ele é um procedimento bifásico. Então, no próximo slide, eu organizei aí as consequências relacionadas à primeira fase do júri, no caso do juízo sumariante, e depois na segunda fase. O iudicium causa, beleza? Tranquilo? Então presta atenção aqui. Na primeira fase, vamos lá para o material de vocês, que o slide está bem interessante aí. Qual decisão? Aqui é a decisão do juiz no momento de analisar a pronúncia, a primeira fase. Se o juiz desclassifica o crime doloso contra a vida, se ele impronuncia o acusado em relação ao crime doloso contra a vida, ou mesmo se ele traz a absolvição sumária, quais são as consequências? Em todas essas decisões do juízo sumariante, na primeira fase do júri, deverá haver a remessa dos autos para o juízo competente julgar o crime até então conexo. Por quê? Porque ele está afastando na prática a competência para aquele crime doloso contra a vida, devendo ser justamente remetido o conexo para os seus respectivos juízos competentes. Os motivos é porque, na tela, a exceção prevista no parágrafo único do artigo 81, excepcionando a regra da perpetuação da jurisdição, se justifica em razão do fato de que tais decisões, o juízo sumariante ele aponta pela incompetência do tribunal do júri para a apreciação daquelas decisões daqueles casos, justamente o que eu havia falado. Mas e se for na segunda fase, no próximo slide, tá aí, ó, desclassificação pelo plenário do júri. Nesse caso, o juiz presidente que irá julgar o delito desclassificado, bem como os crimes conexos. Por quê? Isso se dá em razão do próprio plenário estar negando a sua competência para o julgamento do crime doloso contra a vida, já que ele não existe. Finda, pois, a competência, as razões para o julgamento dos crimes conexos. Só que a remessa, pessoal, não vai para o juiz originariamente competente, mas sim para o juiz presidente. Mas e se os jurados, o conselho, declarar a absolvição? Aqui, pessoal, a absolvição é uma confirmação da competência para o julgamento do crime doloso contra a vida. Mantida a competência, então, do plenário do júri para o julgamento dos crimes conexos, mesmo nos casos de absolvição relacionadas aos crimes dolosos contra a vida. Isso porque a absolvição não nega a competência, mas, ao contrário, a reafirma categoricamente, tanto que há pronunciamento acerca do mérito, autoria e materialidade. Cuidado aqui porque é diferente da primeira fase. E a última observação, essa é rara, difícil de cair em prova, mas é muito específica, só fique esperto aqui nos casos de crime militar. Por quê? Porque tirando uma ou outra situação de uma alteração trazida em 2017, é possível que o militar que pratique crime doloso contra a vida de civil, dependendo das situações e das circunstâncias, seja julgado no plenário do júri. Mas vamos imaginar que ele esteja sendo julgado no plenário do júri e por tentativa de homicídio. Só que os jurados, eles vão não absolver, mas desclassificar essa conduta para não tentativa de homicídio, mas uma lesão corporal. Aí a solução seria competência do juiz presidente. Só que perceba, diferentemente do crime doloso contra a vida, nessas circunstâncias, a lesão corporal é um crime militar da competência da justiça militar. Admitir que o juiz presidente do júri ele julgasse, estaríamos admitindo uma violação de uma competência absoluta, uma competência material da justiça militar, o que não pode. Daí porque, com a desclassificação para lesões corporais seguidas de morte, operada pelo tribunal do júri, seguidas de morte ou mesmo sem a morte, a remessa para a justiça militar passa a ser de rigor. Esse julgado aí, eu não vou ler porque a gente está com o tempo curto, mas ele é bem emblemático aí, ó. Trata-se, entretanto, de redefinição restrita que não alcançou quaisquer outros delitos, ainda que decorrente de desclassificação,
os quais permaneceram sob a jurisdição da Justiça Militar. Se vocês aí tiverem interesse, vale a pena dar uma olhada aí no RHC 80718, lá do Supremo Tribunal Federal, um julgado bem antigo, de 2001, mas muito interessante. E vamos aí, pessoal, conclusão. Finalmente a gente conseguiu em 10 aulas e me esforcei ao máximo para trazer um rico e substancial material doutrinário, jurisprudencial, normativo. Tenho certeza e convicção de que, ao menos em mãos, vocês têm um rico conteúdo aí, muito interessante, organizado, didático e estruturado para estudar. Agora é descer os esforços estudando e revisando tudo. Espero que tenham gostado, que tenha sido produtivo. E lembra, lá na primeira aula eu disse, a competência, jurisdição e competência é o meu maior desafio. É muito complexo, tem muita informação e que eu me esforço, só que eu adoro esses desafios e espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido efetivar a minha pretensão e a minha missão, que é, mesmo sabendo que se trata de um tema extremamente denso, complexo, difícil, cheio de detalhes, tentar trazer de maneira didática e organizada e clara ao máximo possível as informações mais atualizadas para os senhores e as senhoras, quiçá deixando essa matéria não fácil, porque ela não é, mas mais interessante. Essa é a minha missão e espero que eu tenha cumprido com louvor. Qualquer coisa, deixa aí, comenta aí, me diz se gostou, se aprendeu, se gostou da didática, sempre vai ser uma felicidade. E não esquece, competência tem muita coisa. Se você quiser se manter atualizado, fique esperto aí, sobretudo nas minhas redes sociais, Instagram e lá no meu canal do YouTube, porque eu sempre trato e trago as novidades. Um beijo no coração, pessoal. Fiquem com o Papai do Céu e por aqui a gente vai avançando nos estudos do processo penal. Espero que eu veja vocês. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!